Senhor meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eu me apresento diante de Ti neste momento, com o coração humilde e transbordando de esperança. Reconheço a Tua soberania sobre todas as coisas, a Tua força que move os céus e a terra, e a Tua presença constante em minha vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Venho a Ti, ó Deus, como um filho que busca refúgio em seu Pai, confiando em Tua palavra que nos garante em Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e maravilhosas que tu não conheces. Esta promessa ecoa em minha alma, um farol de luz em meio às tempestades que tantas vezes enfrentamos. Hoje meu clamor se eleva com uma intensidade particular, pois sei que em ti reside a cura para as enfermidades que afligem o corpo e a alma, para aquelas que a ciência por vezes considera impossíveis de vencer. O peso da dor, a angústia da incerteza e o desespero que surgem diante de doenças que parecem não ter saída, são realidades que muitos de nós conhecemos intimamente. Vemos entes queridos sofrerem, lutamos contra enfermidades que desafiam os limites do conhecimento médico, e em meio a essa batalha, a fé pode vacilar. É nesse cenário de aparente impotência humana que buscamos a intervenção divina, um toque de graça que transcenda as leis naturais. A história da fé está repleta de testemunhos de milagres, de vidas transformadas, de curas que desafiaram a lógica e a razão. E é essa mesma fé que me impele a te buscar agora, não apenas com minhas próprias necessidades, mas com as de tantos que se encontram em situações semelhantes, clamando por alívio, por esperança, por um milagre. Nossa jornada de hoje se inicia com um reconhecimento profundo de que somos seres limitados, mas que servimos a um Deus ilimitado. As doenças que nos assolam, por mais devastadoras que sejam, não são páreo para o poder criador e restaurador do Altíssimo. Há uma força que emana do trono da graça, uma energia divina capaz de regenerar o que está ferido, de restaurar o que está perdido, de trazer vida onde a morte parece reinar. É essa força que invocamos, essa autoridade espiritual que buscamos ativar através da nossa fé e da nossa entrega. Não nos apresentamos diante de Ti em nossa própria força, pois ela é efêmera e frágil, mas em Cristo Jesus, nosso Salvador, que venceu a morte e nos deu acesso à plenitude da vida. O clamor por cura em face de enfermidades consideradas impossíveis não é um ato de desespero cego, mas um ato de confiança profunda na capacidade de Deus de intervir de maneiras que nós, em nossa limitada compreensão, não podemos sequer imaginar. É reconhecer que mesmo quando os diagnósticos são sombrios e os prognósticos desfavoráveis, o poder de Deus permanece inabalável. Ele é o médico dos médicos, aquele que pode reescrever o curso de qualquer doença, que pode operar a restauração completa, que pode trazer a saúde onde a enfermidade tentou se instalar. Este é o ponto de partida da nossa oração, a fé inabalável na soberania e no poder curador de Deus. Nossa Senhora das Graças, figura tão querida em nossa devoção, intercede por nós neste momento. Ela, que experimentou a dor e a perda, mas também a profunda confiança na vontade divina, é um exemplo de fé e perseverança. Através de sua intercessão maternal, pedimos que nossos corações sejam fortalecidos, que nossas mentes sejam renovadas e que nossa fé seja avivada. Que sua presença amorosa nos envolva, trazendo consolo e esperança em meio às nossas lutas. Que sua intercessão junto ao trono da graça abra caminhos de cura e de milagre para aqueles que sofrem com doenças consideradas impossíveis, lembrando-nos que, com Deus, nada é impossível. A busca por milagres em meio a enfermidades extremas nos leva a um lugar de profunda dependência de Deus. Não é um caminho fácil, pois exige que abandonemos nossas próprias tentativas de controle e nos entreguemos completamente à sua vontade. Mas é nesse abandono que encontramos a verdadeira força e a paz que excede todo entendimento. Que esta oração seja um convite para que todos nós, independentemente de nossas batalhas pessoais, nos unamos em um clamor sincero e poderoso por cura, por restauração, por milagres que glorifiquem o nome do nosso Deus. Que a esperança se renove em nossos corações,
pois Ele é fiel, e o seu amor dura para sempre. A palavra de Deus é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa espada na batalha espiritual contra as enfermidades que parecem invencíveis. Em Hebreus 4:12, somos lembrados que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este versículo não é meramente uma descrição poética. É uma realidade espiritual que devemos invocar com fervor. Quando nos deparamos com um diagnóstico médico que aponta para um caminho de sofrimento prolongado ou de impossibilidade de cura, é crucial que nos apeguemos a esta verdade divina. As palavras dos homens, por mais experientes que sejam, são limitadas pela nossa compreensão terrena. As palavras de Deus, porém, transcendem todas as limitações, pois Ele é o Criador de tudo o que existe. Portanto, quando enfrentamos uma doença que os médicos declaram incurável, devemos começar a proclamar as verdades de Deus sobre essa situação. Em vez de aceitar o diagnóstico como sentença final, devemos declará-lo como uma opinião humana diante da autoridade divina. Senhor, tu dizes em Isaías 53:5 que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Eu creio nesta verdade mais do que em qualquer outra. Esta doença não tem a última palavra. Tu a tens. Essa confissão verbal, feita com fé genuína, é uma arma poderosa no arsenal do crente. É como se estivéssemos ativando o poder inerente à palavra de Deus, direcionando-a para a área específica de enfermidade. Pensemos em como um médico experiente pode ter um conhecimento profundo sobre o corpo humano, mas ele opera dentro dos limites da ciência e da biologia. Deus, no entanto, é o autor da vida, o criador do DNA, o arquiteto de cada célula em nosso corpo. Ele não está sujeito às leis que ele mesmo estabeleceu, pois ele é soberano sobre elas. Assim, quando uma condição médica parece desafiar a compreensão e a capacidade de cura humana, é precisamente nesse momento que devemos lembrar que estamos lidando com um Deus que pode reescrever o código genético, que pode reverter processos degenerativos, que pode restaurar órgãos danificados ou inexistentes. Ademais, a enfermidade muitas vezes busca minar a nossa esperança, gerar medo e nos afastar da presença de Deus. É uma estratégia do inimigo para nos enfraquecer espiritualmente. Contudo, a Bíblia nos assegura em Romanos 8:37 que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa declaração de vitória não é condicionada à ausência de luta, mas à certeza de que, em Cristo, já possuímos a vitória. Portanto, ao enfrentar uma doença que desafia a lógica, devemos declarar: eu sou mais que vencedor nesta batalha. O medo não me dominará, pois o teu amor me envolve e me fortalece. A fé em doenças impossíveis nos convida a um nível mais profundo de dependência e confiança. É como entregar um projeto extremamente complexo e delicado nas mãos do mestre artesão mais habilidoso do universo. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que nós não compreendamos todos os detalhes do processo. A sua capacidade de cura é infinita, e a sua vontade é sempre para o nosso bem. Ao declararmos as promessas de Deus, estamos alinhando a nossa fé com a sua vontade soberana, abrindo as comportamentais para que o seu poder curador se manifeste em nossas vidas de maneiras extraordinárias, superando todas as expectativas e todas as impossibilidades humanas. É fundamental entender que a nossa confissão de fé não é um mero exercício de pensamento positivo. É um ato de fé que reconhece a realidade espiritual por trás da realidade física. Deus opera através da sua palavra, e quando declaramos suas promessas sobre uma situação de enfermidade, estamos ativando essa realidade divina. Esta prática nos empodera e nos lembra que não somos vítimas passivas das circunstâncias, mas guerreiros espirituais, equipados com as armas de Deus, capazes de derrubar fortalezas e de trazer a cura e a restauração divina. Que possamos sempre nos apegar a esta verdade, sabendo que a palavra de Deus é o nosso alicerce inabalável. Nossa jornada através da fé para a cura de enfermidades impossíveis nos leva agora a um território de profunda experiência pessoal
e declaração ativa. É o momento de confrontar as sombras da dúvida e do medo que se agitam em nosso interior, aquela voz insidiosa que sussurra desesperança quando os sintomas se intensificam ou quando os exames não trazem alívio. Precisamos aprender a falar contra essas mentiras com a autoridade que nos foi dada em Cristo. Não se trata de negar a realidade da doença, mas de afirmar uma realidade espiritual superior. Quando a aflição tenta nos paralisar, a nossa resposta deve ser um brado de fé, um testemunho pessoal que declare: eu não me curvo a esta dor, eu levanto a minha voz contra este diagnóstico. Pelas feridas de Jesus, eu sou curado. Essa prática de falar contra as adversidades é um elemento vital da guerra espiritual. É semelhante a um soldado em campo de batalha que não apenas se defende, mas que avança, proclamando a vitória iminente. Ao articular nossas crenças, estamos moldando a atmosfera espiritual ao nosso redor. Cada palavra de fé pronunciada é como um raio de luz que dissipa as trevas. Pense em situações específicas. Quando a fadiga extrema tenta te impedir de realizar tarefas básicas, em vez de sucumbir, declare: eu recebo a força e o vigor do Espírito Santo. Cada célula do meu corpo é revigorada pela vida de Cristo. Se a dor intensa te acorrenta, proclame: esta dor não é minha para carregar. Eu sou livre pela redenção de Jesus. Eu recebo a paz e o alívio que vem do alto. Essa declaração não é apenas um monólogo interno. É um ato de fé que pode e deve ser compartilhado. Testemunhar sobre as vitórias de Deus mesmo em meio à luta encoraja outros e fortalece a nossa própria convicção. Quando compartilhamos como Deus nos tem sustentado, como Ele tem operado pequenos milagres em nossa rotina, como Ele tem nos dado força quando pensávamos não ter mais nenhuma, estamos declarando a sua fidelidade. Esses testemunhos são como sementes de esperança lançadas em solo fértil, prontas para germinar em outras vidas. Portanto, seja ousado em compartilhar suas experiências de fé. É importante ressaltar que essa declaração de fé é um processo contínuo. Haverá dias em que será mais difícil erguer a voz, em que o peso da enfermidade parecerá esmagador. Nesses momentos, apele para o Espírito Santo, peça a Ele para avivar a sua fé e dar-lhe as palavras certas. Lembre-se das promessas de Deus, medite nas Escrituras e visualize a cura que Ele já providenciou. A persistência é fundamental. A fé não é um estado estático, mas uma jornada dinâmica de confiança e entrega. Considere a analogia de um artista que, diante de uma tela em branco, começa a pintar sua obra-prima. Ele não se limita a observar a tela vazia. Ele pega seus pincéis, suas tintas, e começa a dar forma à sua visão. Da mesma forma, nós, com a Palavra de Deus como nosso guia e o Espírito Santo como nosso mestre, começamos a pintar a realidade da cura em nossas vidas através de nossas palavras e ações de fé. Cada declaração de cura, cada ato de confiança, é um traço de pincel que contribui para a obra final de restauração divina. Portanto, encorajo você a identificar as áreas específicas onde a enfermidade tem tentado dominar sua vida e a começar a falar vida sobre elas. Não tema expressar sua fé em voz alta. Deixe que suas palavras sejam um reflexo da verdade de Deus, um eco do seu poder curador. Ao fazermos isso, não apenas enfrentamos nossas batalhas internas, mas também nos posicionamos como embaixadores do reino de Deus, proclamando que a cura e a restauração estão ao nosso alcance através da fé em Jesus Cristo. É um convite para assumir uma postura ativa em nossa jornada de fé, confiando que nossas palavras, quando alinhadas com a vontade de Deus, têm o poder de operar transformações profundas. A promessa de proteção divina contra as enfermidades, mesmo aquelas consideradas incuráveis, não se limita a uma mera esperança teórica. Ela se manifesta em uma muralha intransponível que nos cerca, um escudo divino que deflete os ataques invisíveis e visíveis do adversário. Pensemos em Deus como um guardião onipotente, um sentinela eterno que nunca dorme nem cochila. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro em tempos de tribulação. Em Salmos 91:10 a palavra nos assegura: nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda.
Esta é uma declaração poderosa de proteção abrangente. O mal aqui pode ser interpretado não apenas como doenças físicas, mas como qualquer aflição que tente se infiltrar em nossa vida, seja ela emocional, espiritual ou financeira, e que tenha como objetivo final nos afastar da presença e do propósito de Deus. Essa proteção divina opera em múltiplos níveis. Primeiro, há a proteção física, onde Deus pode intervir diretamente para impedir a manifestação ou o avanço de uma doença. Imagine um campo de batalha onde um exército inimigo tenta avançar, mas encontra uma barreira de fogo intransponível. Essa barreira é a proteção de Deus. Ela pode se manifestar como uma resistência incomum do corpo à doença, uma recuperação mais rápida do que o esperado, ou até mesmo a impossibilidade de um patógeno se desenvolver em um ambiente protegido pela fé. Essa intervenção, muitas vezes sutil, é um testemunho do cuidado pessoal de Deus por cada um de seus filhos. Além da proteção física direta, há a proteção espiritual e emocional. As enfermidades incuráveis frequentemente trazem consigo um fardo psicológico pesado. Ansiedade, depressão, medo do futuro. Deus, no entanto, oferece um bálsamo para a alma. Ele promete em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é uma armadura que nos protege contra os ataques mentais e emocionais do inimigo. Ela nos permite manter a serenidade e a clareza de pensamento, mesmo quando o corpo está fraco. É como um farol seguro em meio a uma tempestade violenta, guiando-nos através das águas turbulentas da incerteza. Outro aspecto crucial dessa proteção é a sua capacidade de operar contra adversários tanto visíveis quanto invisíveis. Os visíveis podem ser os sintomas da doença, os efeitos colaterais dos tratamentos, ou até mesmo as palavras desencorajadoras de outras pessoas. Os invisíveis, por outro lado, referem-se às forças espirituais malignas que buscam explorar a fragilidade humana para nos afligir ainda mais. Deus nos protege contra ambos. Ele pode neutralizar o poder destrutivo de um vírus ou bactéria, assim como pode dissipar as influências negativas que tentam nos oprimir. Pense em um general que não apenas defende suas tropas de ataques diretos, mas também desmantela as estratégias de espionagem e sabotagem do inimigo. Essa é a amplitude da proteção divina. É fundamental compreender que essa proteção não é um passe livre para a ausência de desafios. A Bíblia nos ensina que o caminho da fé pode envolver provações. Contudo, o que distingue o crente é a certeza de que, em meio a essas provações, não estamos sozinhos. Deus está conosco, fortalecendo-nos, guiando-nos e protegendo-nos. Ele pode permitir que uma doença nos teste, mas Ele garante que não seremos sobrecarregados. Ele providenciará o escape, a força necessária para suportar e, em última instância, a vitória. Essa confiança na proteção divina nos permite enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. A imagem de Deus como um guardião se estende à sua vigilância constante. Assim como um pai protege seu filho pequeno, Deus está sempre atento às nossas necessidades e vulnerabilidades. Ele vê cada luta, ouve cada gemido e está pronto para intervir. Essa vigilância se traduz em uma segurança profunda, um saber que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, há uma força maior trabalhando em nosso favor, uma muralha de proteção que nos impede de cair completamente. É um convite para descansar nessa segurança, sabendo que o Senhor é o nosso protetor fiel, o nosso escudo inabalável em todos os momentos. Refletindo sobre esta jornada de fé que temos percorrido juntos, percebemos que as várias facetas da intervenção divina se entrelaçam para formar uma tapeçaria de esperança e poder. As verdades bíblicas que sustentam nossa confiança, as declarações ousadas que desafiam o desespero e a muralha de proteção que nos envolve, tudo converge para um ponto central: a soberania inabalável de Deus em operar milagres, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. É como se, após navegarmos por águas turbulentas e enfrentarmos ventos contrários, começássemos a avistar a costa segura, a terra prometida,
onde a fé se encontra com a realidade da intervenção divina. À medida que aproximamos do desfecho desta reflexão, é natural que sentimentos de expectativa e renovação comecem a aflorar. As sementes de fé que foram plantadas em cada palavra e em cada declaração agora se preparam para germinar, prometendo uma colheita abundante de esperança e restauração. A jornada até aqui nos preparou para um momento de consolidação, onde a amplitude do amor e do poder de Deus se revelam em toda a sua glória, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda do que significa viver sob o seu cuidado providencial. Neste ponto de transição, somos convidados a contemplar a magnitude do que foi compartilhado, não como um mero acúmulo de informações, mas como um convite para internalizar essas verdades e permitir que elas moldem nossa perspectiva. É como ajustar o foco de uma câmera para capturar a imagem completa, onde os detalhes antes dispersos se unem para revelar um quadro harmonioso e inspirador. A convergência de nossas reflexões aponta para um horizonte de possibilidades divinas, onde o impossível se torna o terreno fértil para a manifestação do poder de Deus. As implicações de vivermos sob a cobertura de um Deus que não apenas promete, mas cumpre, ecoam em cada aspecto de nossa existência. É a certeza de que, mesmo quando as circunstâncias externas parecem desafiar todas as leis conhecidas, existe uma ordem divina em operação, uma força que sustenta e restaura. Essa percepção nos impulsiona para um estado de prontidão espiritual, onde estamos aptos a receber e a manifestar os milagres que Deus tem preparado para nós, transformando as adversidades em testemunhos vivos de sua fidelidade e poder. A jornada nos leva a um ponto de clareza crescente, onde a luz da verdade divina dissipa as sombras da incerteza, preparando o terreno para a conclusão. A verdadeira prática começa agora, na quietude do coração que absorveu a verdade da intervenção divina. Não se trata apenas de ter ouvido palavras de conforto ou promessas de poder, mas de internalizar essa sabedoria e permitirmos que ela se torne o solo fértil onde a fé floresce em ações concretas. A jornada através das enfermidades que desafiam a compreensão humana nos ensinou que a nossa força não reside em nós mesmos, mas na aliança inquebrável com um Deus que transcende todas as limitações. Compreendemos que a palavra de Deus não é apenas um guia, mas uma força ativa, capaz de reescrever os diagnósticos, de restaurar o que foi perdido e de trazer vida onde a morte tentou reinar. As palavras proferidas contra a adversidade não são meras vocalizações, mas a ativação do poder divino que molda a realidade e dissipa as trevas da dúvida e do medo. Cada um de nós carrega consigo a marca de batalhas travadas, de momentos em que a esperança parecia um luxo distante. No entanto, fomos lembrados que a proteção de Deus não é um escudo passivo, mas uma muralha viva e dinâmica, que nos cerca e nos defende contra todas as formas de mal, tanto visíveis quanto invisíveis. Essa cobertura divina nos permite avançar, não com a arrogância da autossuficiência, mas com a humildade confiante de quem sabe que está sob o cuidado do mais amoroso e poderoso dos guardiões. A paz que excede todo o entendimento não é um mero conceito, mas uma realidade que pode e deve ser cultivada em nossos corações. Um bálsamo para a alma que nos capacita a enfrentar as tempestades com serenidade e propósito. A fé em meio a enfermidades impossíveis nos ensina a olhar para além do véu da realidade tangível, a vislumbrar o que ainda não se manifestou, mas que já é uma promessa cumprida no coração de Deus. É um convite para vivermos em um estado de expectativa constante, sabendo que cada dia é uma oportunidade para testemunhar o poder transformador do Altíssimo. Nossa Senhora das Graças, com sua intercessão maternal e seu exemplo de confiança inabalável, nos lembra que a entrega à vontade divina é o caminho mais seguro para a manifestação dos milagres. Que a sua intercessão nos inspire a perseverar em nossas orações, a manter a fé firme, mesmo quando os caminhos se tornam difíceis. Portanto, ao concluirmos esta reflexão, que não seja um ponto final, mas um convite para um novo começo. Que a verdade da cura divina se torne a nossa bandeira. Que as palavras de esperança e de poder sejam a nossa melodia constante.
Que cada um de nós se levante, não apenas como um receptor das graças de Deus, mas como um canal vivo desse poder transformador. O verdadeiro milagre não está apenas na cura de uma enfermidade, mas na profunda transformação que ocorre em nosso interior ao nos rendermos completamente ao amor e à soberania de Deus. Que essa transformação nos impulsione a viver cada dia com um propósito renovado, confiantes de que, em sua presença, todas as coisas são possíveis, e que a sua graça é mais do que suficiente para nos sustentar em cada passo da jornada. A fé, agora, não é mais uma teoria, mas uma realidade vivida, um testemunho pulsante do amor que nos restaura e nos capacita a superar todas as adversidades.